Olá, vamos dar continuidade ao treinamento da prova de certificação 1Z0047 SQL Expert, que essa prova serve tanto para o Oracle 10G, 11G, né? E 12C também, tá ok? É um conjunto aí esse é um conjunto de uma prova que você pode chegar à certificação OCA, Oracle Associate, certo? Então aqui tem um link para, se vocês quiserem entrar e ver o conteúdo geral dessa prova, que eu estou seguindo assim, extremamente olhando item por item da prova de certificação e passando esses treinamentos para vocês, tá certo? Conteúdo, né, que nós vamos estar vendo nesse treinamento. Constraint, nós vamos falar mais sobre constraints. Index, criar nossos índices baseados em função, índices, tabela, né? Drop calls e usar a função in usage, fazer realizações de flashback, só uma orientação básica flashback, e criar e usar tabelas externas, tá certo? Então, para a gente começar a falar sobre constraint, vamos ver o comando alter table, certo? O comando alter table serve para quê? Para a gente alterar algum tipo de dados em tabelas, não, dados não, desculpa, alterar estruturas em objetos de banco, tá certo? Alter table depth 80. Se você quiser adicionar uma coluna nova, vamos mudar a depth 80 aqui, deixa eu colocar da employees. Employees, quero adicionar uma coluna nova chamada, vamos colocar tipo nela, tá certo? Se eu dar um alter table employees add tipo varchar 9, vai ser criado um novo campo na tabela employees, tá certo? Se dermos agora um desk, employees, vocês veem que nós criamos um campo novo. Deixa eu... Aí está a estrutura da tabela employees e o campo tipo que nós criamos. Deixa eu ver aqui. Não teve efeito a primeira execução, vamos executar novamente. E agora vamos dar um desk. Está lá o campo tipo criado, tá ok? Esses comandos, alguns nós já vimos no treinamento 1Z0051, tá certo? 1Z0061, que é o fundamento do SQL. Mas vem o SQL Expert, esse outro treinamento, para dar uma pincelada melhor, tá certo? Se eu quiser modificar da minha tabela employees, estou trocando só a tabela aqui, em vez de estar criando uma tabela nova, eu estou mexendo na employees mesmo. Eu quero, meus desk na minha tabela employees, o meu campo last name, ele é varchar de 25, eu quero modificar ele para varchar 30. Okay? Então eu posso vir aqui dar um alter. Vamos dar um desk de novo. Olha só. Era 25, varchar foi para o last name 30. Lembrando que existe umas regrinhas, né, que você tem que se ambientar na hora de for usar o modify. Se tivesse algum campo na minha last name que eu botaria agora com 33 caracteres, ele não deixaria ir para 30, teria que ser maior. Okay? Então tem essas regrinhas aí de se ambientar nessa regra do tamanho do caractere, tá certo? Mesma coisa para formatos de números. Se você já tem um formato, por exemplo, number 8,3 e você quer colocar um formato number 8,2, ele não vai aceitar. Para fazer esse modify, você tem que olhar a estrutura, ver como estão sendo dados e sempre fazer para frente. É sempre fazer colocando mais, nunca tentando reduzir. Ou reduzir até perto do limite que tenha, ok? E se eu quiser apagar essa coluna, vamos só mudar a tabela aqui. Eu apago essa coluna. Ok? Ó, vou apagar essa coluna. Ela não vai estar mais na minha desk employees. Não tem mais o tipo aqui. E o Used Columns, pessoal, que é esse recurso? Vamos selecionar essa view para vocês verem todas as colunas que possam estar marcadas como Used. Ok? Então aqui, ó, vamos dar o Alter Table Depth. Vamos alterar a tabela Employer. Tá ok? Eu vou colocar como Set Used. Eu vou voltar aqui em cima. Vou criar novamente o meu tipo lá na minha tabela Employers. Criei ele novamente. E agora eu vou colocar essa coluna como Used. Olha só.
Vou marcá-la como inuse, quer dizer, não inusável. Não vou ter mais usabilidade para ela. Uma vez essa coluna marcada como used, você não pode mais voltar ela como used. Tá certo? Ela é uma coluna do tipo, se você precisar de excluir algumas colunas de uma tabela durante o dia, está em horário de pico, essa tabela tem 50 GB de dados e vai causar uma perda de desempenho, você pode estar pegando ela, está marcando como used, ninguém vê mais essa tabela, e à noite, em outra programação, você vai lá e dropa essas colunas. Tá certo? Então, a principal usabilidade seria para isso. Vamos ver agora aqui na view. Olha lá, está marcado que na tabela Employees existe uma tabela marcada como Used. Tá certo? E para eu eliminar depois as colunas em Used, lembrando que eu dei Used, eu só desativei elas, mas elas estão lá ocupando espaço, fazendo tudo, só que ninguém mais tem acesso. Ok? E se eu der um alter table Employees drop Used columns, agora nós vamos verdadeiramente eliminar essas colunas. Se eu vier aqui de novo na minha tabela, agora não tem mais nada na minha view user e used contados. Tá certo? Então, isso que serve a used. Cuidado, se você colocar alguma coisa para mim used, só de backup para você recuperar. Ok? Vamos falar sobre constraints. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela aqui, melhorar o exemplo. Vamos chamar de emp2. Employees. Criei a tabela emp2. Só que agora, se eu verificar minha tabela emp2, vou editar aqui. A minha tabela, o meu campo employed não é uma primary key. Cuidado quando vocês criam tabela com CTAS, que é HTML, como eu falei em videoaulas anteriores, não vai primary key para esse campo, ok? Ele não traz algumas constraints. Você tem que olhar e observar as constraints depois. Então, você pode estar fazendo esse esquema de criação, tá puxando outra tabela e ela está vindo sem primary key. Então, vem o comando alter table emp2 modify employee de primary key. Vamos dar um primary key nela. Quero mudar o estado dessa minha coluna para ser primary key. Vamos lá agora ver se deu certo. Deu certo agora, ela é uma primary key. Ok? Então, o comando para você alterar. Aqui o comando, pessoal, para você fazer um relacionamento dessa tabela. Ok? Adicionar uma constraint e falar que essa constraint, vamos colocar dessa maneira, quero alterar minha tabela e criar uma constraint do tipo foreign key da minha coluna manager ID dessa minha tabela, eu quero referenciar a ela mesma com o employee ID. Então, estou criando uma chave estrangeira nela mesma. Ok? Do campo manager ID, eu estou apontando para o employee ID. Então, olha só, se eu fizer isso, eu vou estar criando esse relacionamento. É uma outra maneira de você criar relacionamentos. No treinamento de SQL eu mostro isso, mas aqui algumas outras maneiras, uma pinceladinha a mais. Cuidado, porque se eu criar o meu relacionamento dessa maneira aqui, alter key, emp2, dd constraint, nome que eu quero, foreign key, departamento ID, referência a departamento de ou delete cascade. O que essa opção faz, como eu falei no treinamento do SQL? Se eu deletar o dado, a tabela pai, lá na minha tabela department, a minha tabela filho também vai ser deletada ali. Ok? Tomar cuidado com isso. Se eu usar onDelete set null, ele deleta pai e a filha coloca como null. Ok? Então tomar cuidado aí com esse onDelete cascade, onDelete set null. Tá certo? Se eu deletar pai, a filha vai ser deletada no onDelete cascade. No onDelete set null, se eu deletar o pai, a filha vai ficar como nula. O campo a foreign key vai ficar como nula. Tá certo? E falar sobre defhead immediate
deferred ou immediate constraint, né? Então são essas duas situações aqui relacionadas a constraint. Initially deferred, se eu deixar como initially deferred, qualquer alteração que eu faça na tabela, ele checa até o final da transação. Quer dizer, eu valido, eu disparo. Vamos supor que eu tenho que inserir um campo na tabela e o campo X é not null, não pode ter null. Eu dei o primeiro insert. Se eu deixar essa constante not null como initially deferred, na hora que eu finalizar, que eu der o commit lá embaixo, ele já vai me avisar, opa, não pode inserir esses dados porque a coluna está nulo. Se eu deixar como initially immediate, a hora que eu executo a transação, a hora que eu executo a instrução, ele já vai me dar essa mensagem. Tá certo? Então, pessoal, aqui para vocês terem um exemplo, olha só. Deixa eu ver se... Aqui está o comando, né, que eu poderia estar colocando. Estou falando que alter table depth2, add constraint que eu quero, primary key, estou falando que nessa minha tabela depth2 existe uma primary key para o departamento ID e ela é deferred initially. Se ela é deferred initially, então deferred initially deferred. Ela é initially deferred, quer dizer, essa primeira aqui eu posso fazer duplicações dela, mas na hora de eu dar commit ou dar rollback, vai acusar essa... Na hora que eu finalizar a transação, vai me dar o erro falando, ó, não pode ter duplicidade em chave primária. Ou eu posso, outra maneira que eu posso colocar essa constraint como immediate. Dessa maneira aqui, eu posso dar um set constraint, o nome dela e falar se ela é immediate ou se ela é deferred. Okay? Se for immediate, vai ser na hora. Eu executo, deu duplicidade de chave e me acusa na hora. Se eu colocar como deferred, vai ser o quê? Só na hora que eu finalizar a transação, dar um commit, que ele vai avisar, existem chaves duplicadas. Ou eu posso, na minha sessão de usuário, eu posso dar um alter session set constraint igual a immediate, quer dizer, nessa minha sessão, todas as minhas constraints vão ser do tipo immediate. Executei a transação, já me dá o bloqueio se furar alguma constraint. De chave primária, not null, check, ok? Aqui eu criei um exemplozinho, pessoal, dá para a gente brincar. Estou criando uma tabela em PnewSal, certo? Um salary number, deixa eu só ajeitar melhor aqui. Beleza. Deixa eu melhorar aqui a didática para vocês. Eu estou criando essa minha tabela em PnewSal com dois campos, salary e bônus. E eu estou falando que é do tipo number, então na constraint coloquei que o salary é um tipo de check 100. Tá certo? Deferrable initially immediate, quer dizer, vai ser validado na hora que eu executar a instrução. E o bônus é uma constraint que ele só pode ser maior do que 0 e ele é deferred, quer dizer, se é deferred, ele é somente no final da transação. Então vamos fazer o teste aqui. Vamos criar essa tabela criada. Então vamos testar. Vamos fazer o insert. Emp underline new sal Luiz. O primeiro campo, vamos furar o primeiro. Então o meu salary é maior do que 100. Então vamos colocar salary 90. Vírgula, bônus vamos colocar 10 somente, tá ok? Se eu inserir o dado assim, opa, tá errado aqui, né? Eu estou inserindo 90, mas eu tenho que ser maior do que 100. Só que a minha deferred initially está como immediate. Quer dizer, estando como immediate, é para dar a mensagem na hora que eu executar a instrução, não só na hora que eu finalizar ela. Olha, já deu erro, restrição PK violada. Tá certo? Vamos fazer uma troca aqui, vamos dar um drop. Vamos dropar a tabela. Vamos agora mudar ela, colocar como deferred. Ok, vamos criar essa tabela agora como deferred. Criei ela como deferred. Agora vamos usar o mesmo exemplo. O 90 ele é menor que 100. Só que pelo fato de eu colocar o deferred, pessoal, ele vai deixar eu passar. Olha só.
deixou eu passar. Na hora de eu comitar a transação, opa, olha só, executei o commit agora que veio o erro de verificação. Então, existem essas duas situações aí. Você pode ter N campos, com N situações de constraint, e você vai escolher se eu quero que valida no início ou no final. O ideal é só, assim, eu oriento vocês no início, quando você ainda alta carga de dados numa tabela, você tem certeza que esses arquivos que vão entrar para o seu estão corretos. Então, você deixa para validar só na hora do commit, porque você ganha performance na hora do insert. Ok? Dá um drop aí na tabela, não vamos usar essa tabela mais. Ok? Drop eliminado. Drop constraint. Como que eu elimino uma constraint? Eu criei uma constraint X no banco de dados, desde ela pode ser uma primary key, uma foreign key, ela pode ser not null, ela pode ser do tipo check, e aí vai. Então, se eu quiser dropar essa constante, não tem problema nenhum, eu posso dropar. Eu sei pelo comando alter table emp2 drop constraint o nome dela. Se eu dropar ela com a opção cascade, o que vai acontecer? E essa primary key, ela tiver, como com certeza ela é uma primary key, ela pode ter relacionamentos com outra tabela, vai eliminar também as constraints que estão relacionadas. Quer dizer, nesse caso, a primary key, se tiver foreign key apontando para ela, vai ser eliminado a constraint. Ok? Não, nada de ser eliminado dado nem coluna de tabela. O que é eliminado são as constraints. Aquela constraint que tinha lá na tabela filha não vai existir mais. Não vai falar que aquele campo está apontando para esse campo da primary key. Tá certo? Se eu quiser somente desativar uma constraint, desativo, executo o que eu quero e depois ativo novamente. Pode ser pelo comando disable. E se eu quiser ativar uma constraint, eu posso estar fazendo esse comando aqui, alter table emp2, enable constraint, o nome que eu quero. Tá certo? Cascade constraint, pessoal. Cascade constraints são usadas para drop column, quando eu quero dropar uma coluna. Dropam todas as colunas definidas como dropped. Então, para o teste aqui, eu vou dar um drop nessas duas tabelinhas aqui que eu fiz, T1 e T2. Eu vou criá-las novamente, ok? Então, eu vou criar aqui, ó, a primeira é um campo ID do number primary key e um campo nome, tá certo? É a tabela pai. A tabela filha vai conter o ID, que vai ser referenciado ao T1, valores 8,2. Simples, uma tabela pai e uma filha. T1 é pai, T2 é filha. T1 vai ter a chave primária e T2 vai ter a chave estrangeira que vai carregar a filha. E aqui eu faço o relacionamento entre elas. Tá certo? Fiz o relacionamento. Se eu der o select número, olha só, ID nome. E quando eu der o select na T2, vai ter o ID que veio da T1 com o valor dele. Tá vendo? Ok? Agora, pessoal, se eu der um alter table drop column e emitir o cascade constraint, certo? Vamos lá. Não é possível eliminar a coluna-chave, drop parent column, quer dizer, está falando que essa minha coluna tem parente, tá certo? Eu teria que, para não deixar dropar, eliminar a foreign key da outra tabela, né? Eliminar a constraint da foreign key para poder eliminar essa daí. Agora, se eu coloco um delete cascade constraint, olha só, alterado com sucesso. Quer dizer o quê? Elimina o campo ID da tabela T1, que é a pai, e elimina a constraint da tabela 2. Quer dizer, você apagou o campo agora, você eliminou o campo realmente, e é só que apagou a constraint do T2. Olha só. Não existe mais o campo ID, só que o campo ID existe na minha tabela T2, ele não vai dropar o campo, mas não vai mais ter a chave estrangeira, a constraint de chave estrangeira, apontando do T2 para o T1. Tá certo? Renomeando colunas. Se eu quiser renomear uma coluna, a minha tabela implores, por exemplo, vamos usar uma coisa prática aqui.
Eu quero mudar minha coluna first name para chamar, quero essa coluna minha aqui chamar de e-mail, deixa eu ver uma salary, vou mudar para salário. Então se eu posso vir mudar aqui, salary para salário, estou mudando somente o nome da minha coluna, olha só. Posso mudar o nome da minha coluna. Salário, mudou. Tá certo? Vamos voltar para salary. Salário para salary. Vamos voltar ao normal. Beleza. Alter table, marketing, rename constraint. Se eu quiser renomear o nome de uma constraint também, eu posso estar renomeando. Você pode ter lá sua listinha de constraint e estar aplicando o rename para nomear novamente o nome que você queira dar mais apropriado. Ok? Você quiser uma reestruturação em seu banco para padronizar o nome de constraints. Índices, pessoal. Índice é uma coisa bem complexa que você está falando, certo? Então, no módulo 1 de SQL a gente fala um pouquinho, aqui a gente dá alguma pincelada a mais, mas ainda existe um mundo muito grande aí relacionado a índice. O índice ele pode ser criado automaticamente quando você cria um primary key e uma unique key, ou manualmente pelo comando create index ou na hora de fazer o create table. Ok? Então, o que é o índice? É um mecanismo que vocês têm que saber agora. Mecanismo que pode dar performance em consultas SQL. Ok? Vou pensar com o mecanismo de melhoria de consultas. Aqui, pessoal, eu estou criando uma nova tabela. Reparem que eu estou criando um Employee ID. Deixa eu tabular aqui para ficar melhor para a compreensão. Agora sim. Eu estou criando uma Employee ID, vai ter 3 campos. Só que nesse campo do Employee ID, ele é do number 6. Estou falando que era uma primary key, usando o índice, estou dando o comando create index, o nome que eu quis dar para ele, on new emp, na minha tabela Employee, no meu campo Employee ID. Então, quer dizer, estou criando esse campo, ele é o primary key, e já estou criando um índice para ele com esse nome. Ah, Pedro, mas quando eu crio um campo com primary key, ele já cria um índice automático, cria, mas se você colocar dessa maneira, você botou um nome para o índice. Essa é a vontade de fazer dessa maneira. Tá certo? Então, para se fazer isso, create primary key using index. Tá certo? Para verificar os índices criados, vamos criar isso daqui. Selecione. A minha view user underline index pode resolver esse problema para você. Você vai ver os índices pertencentes a uma tabela. Ok? Agora, se você quiser criar depois o índice, então o comando correto é create index, o nome que você quer dar, on, na tabela e os campos que você queira. Já vai falar que esse new emp, com certeza aqui vai falar que já existe esse, já está indexada a coluna, por isso que não criou, ok? Mas por uma outra tabela, você pode estar create index, o nome que você quer dar para o índice, on, a tabela e o campo, ok? O que seria índices baseado em função, pessoal? Índice baseado em função é o seguinte, o que seria baseado em função? É porque eu estou passando uma função de grupo aqui nele. Aqui uma função Oracle nele, certo? Melhorar assim. Nesse caso aqui, por exemplo, se eu utilizar esse select aqui, então vamos trocar a tabela para ter um resultado melhor. Se eu estou utilizando dessa maneira, eu trouxe o meu resultado. Ok? Mas vamos supor que essa consulta esteja extremamente lenta. Aí eu venho e coloco essa função de grupo aqui. Upper Department Name. Quando eu uso função de grupo, pessoal, e você já esteja utilizando o índice, qualquer função de grupo quebra índice. Quer dizer, pode existir um índice para o campo Department Name, mas pelo fato de eu usar função de grupo, ele pode ser inativado. Ok?
E como eu resolvo esse problema? Porque eu quero usar um upper aqui, porque minha comparação vem com letra maiúscula. Então eu crio um índice baseado em função, que é ph index nome, não, na minha tabela departments, eu vou falar que vai ser um índice upper department name. Vamos ver se já existe algum lá. Criei o índice. Ó. E agora aqui minha consulta pode ser um pouco melhorada. Agora não vai quebrar o índice, porque eu tenho um índice desse upper aqui. Agora, com certeza, se o Oracle precisar, ele vai estar usando esse índice. Da outra maneira, não. Eu não tenho um índice baseado em função. Então, ele não estaria utilizando o índice. Da outra maneira, que seria só department name igual a cells. Ok? Então, cuidado com isso, que função de grupo quebra índice mesmo. Ok? É uma regrinha aí do banco. Se eu quiser apagar os índices, drop index, o nome que eu quero dar, tá aí, dropado o index. E o método purge, quando eu dou um drop table, tá certo? Vamos dar um drop table, uma tabela que eu criei aqui assim, ó. T1, acho que eu estou com as tabelas T1 ainda, no exemplo anterior, né? Vamos deixar assim, se eu vier drop table, se eu executar só o comando drop table, sem essa instrução aqui, ele vai eliminar a tabela no padrão normal, ok? Agora, se eu colocar o purge, ele manda a tabela para uma lixeira. Aliás, é o contrário. Se eu deixar somente o drop table 1, manda a tabela para uma lixeira. Agora, se eu adicionar comando purge, ele elimina, não manda para a lixeira. Tá ok? Então, esse purge aí, se você der um drop na tabela, você pode mando para a lixeira. Se eu colocar o purge, não mando para a lixeira. Para voltar é só de backup. Tá certo? Aqui, operações flashback. Só existe N recursos de operações flashback, mas para a prova e para uns conhecimentos de vocês no dia a dia, eu vou estar mostrando somente alguns. E não dá para a gente executar a flashback aqui, porque eu estou usando o Oracle XZ, Express Edition, né? Ou 10G ou 11G para dar esse treinamento, então nós não vamos ter esse recurso de flashback. Se, porventura, eu apagar minha tabela T1, ok? Numa maneira convencional, tá? T1 eliminado, certo? E selecionar esse select aqui. Olha aqui minhas tabelas apagadas nesses meus testes. Vamos ver se tem a T1 aqui. Olha lá, a T1 está apagada lá. Apaguei a T1 aqui, ó. Apaguei hoje. Não é para lixeira. Esse seria o meu recipe bin, onde é a minha lixeira. Ok? Se eu apagar agora a T2, top, a T2 que eu usei no exemplo acima, e acrescentar o comando purge, vocês vão ver que a T2 não vai mais para a lixeira. Eliminei ela. Se eu der o select, ó, sequência lá embaixo, ainda continuamos com a T1. Se eu tivesse colocado, não tivesse colocado o purge, iria para a linha 24, T2 drop. Ok? Então, se você não se assusta na hora que você deletar uma tabela sem o comando purge, dá para recuperar utilizando Flashback Operation. Vamos ver se eu consigo executar aqui para recuperar. Tecnologia Flashback Table T2 to before drop. Ok? Olha, consegui recuperar. A Flashback Table eu consigo recuperar. Está habilitado por Oracle XZ. Se eu der um select agora na tabela T2, ok? Eu consigo trazer ela novamente, certo? Então o comando purge faz o que? Não joga para a minha lixeira. Ele automaticamente exclui da minha lixeira, tá certo? Se eu quiser dar vamos voltar à tabela T1, característica do Oracle, recuperou a T1 e recuperamos T2.
conseguimos recuperar a tabela. Recuperada 1, recuperada outra após um drop. Ok? Esse comando flashback table, existe aí vários tipos de flashback, tá certo? Vou deixar um link aqui para quem quiser estar verificando. Na verdade, no meu site pessoal tem um link para vocês estarem fazendo, consultando mais coisas relacionadas ao flashback. Okay? Então, marcar bem essa tecnologia, que você não precisa de ficar apavorado, você vai conseguir recuperar sua tabela, tá certo? Se eu quiser limpar minha lixeira, pujo recipe bin, nada mais está na minha lixeira, esvaziei minha lixeira, tá certo? Aqui, pessoal, mais um exemplo que eu vou falar sobre tecnologia flashback. Eu estou criando uma tabela Employers Demos com Select Tabela Employers, ok? Simplesinho. Vamos criar essa tabela, seguindo o meu exemplo. Vamos dar um Employers, vamos dar um drop primeiro nela, né? Employers Demo. Beleza. Vamos executar, vamos criar essa tabela. Tabela criada, eliminei ela, depois criei. Vou fazer um salário aqui, onde o meu salário for maior do que 2.500. Tá aí os dados. Agora eu vou fazer um update. Todo mundo desse salário vai ter um aumento de 1,10, seria de 10%, certo? Fiz o aumento salarial, certo? Vou mudar o select de novo, vocês vão ver que os valores do salário agora são outros, tiveram um aumento, ok? Onde o salário é maior que 2.500. E agora, pessoal, tecnologia Flashback Employers, to timestamp, eu quero voltar ela 1 minuto atrás, ok? Vamos esperar dar 1 minuto aí, porque eu criei minha tabela não faz nem 30 segundos, ok? Aqui, pessoal, eu executei o comando e realmente esse recurso não está ativado para esse Oracle. Eu estou usando o Oracle Express Edition. Mas dessa maneira você consegue fazer o quê? Voltar a sua tabela no estado como estava 1 minuto. Ok? Então você tem esse recurso, é muito importante para a Oracle, que tem esse recurso habilitado, Enterprise, o Oracle One, Enterprise, Standard Edition. Você pode ter esse recurso em seu banco. Ok? Se eu quiser, vamos dropar na tabela, né? Normal. Se eu quiser recuperar ela, flashback, Employers Demo, to before drop. Recuperei ela. Ok? Tabelas temporárias, pessoal. Tabelas temporárias, o que significa elas? São tabelas que ficam em memória. Se não existir memória mais, elas são descarregadas, tá certo? Como eu posso criar elas? De duas maneiras. Eu posso criar elas dessa maneira, create global temporary table, o nome dela. Dei o nome de cart. Ou um commit delete raw. Se eu criar essa tabela e começar a inserir campos nela, ok? Utilizar ela, ao dar um commit nessa, ou um rollback nessa tabela, todos os dados vão ser limpados já. É um recurso que tem, que existe isso. Se eu criar ela dessa maneira, create global temporário, o nome dela, today cells, on commit preserve raw as. Então select a list from orders where order date igual a hoje, a data de hoje. O que acontece nesse caso? Você vai criar uma tabela temporária com uma cópia desse select e a opção de se eu der commit ou rollback nessa tabela não vai ser limpada. Os dados vão estar ali para você trabalhar, né? E só vai ser eliminado na hora que eu der um drop nessa tabela, ou eu sair do sistema, ou cair a parte de memória. Okay? Então, existem essas duas situações para trabalhar com tabelas temporárias. Okay? Você pode criá-las dessas duas maneiras, com a causa onCommit delete raw ou com onCommit preserve raws. Tabelas externas, pessoal. Aqui, só um exemplozinho, né? Se eu quiser usar uma tabela, create global temporary tables today cells, onCommit preserve raw, select from orders. Cria uma tabela, isso aí praticamente seria como se fosse uma tabela externa. É uma memória, os dados estão na maneira externa de disco, estão em memória. Aqui, somente que eu posso usar esse conjunto aqui como tabela externa também. É igual ao select anterior acima, certo? Agora, usando tabelas externas aqui. O
create old emp, eu uso a coluna fnchar25 e lnchar25. Estou falando que essa minha tabela é de uma organização externa. Estou falando que é do tipo Oracle Loader. Opa, se é do Oracle Loader, então estou trabalhando com importação de dados. O meu diretório default é o empdir. Eu criei um diretório no Oracle e apontei para um diretório sistema operacional. Acessos de parâmetros são delimitados por nova linha. Não quero gerar bad file, não quero gerar log file de inclusão. Okay? Bad file seria algum erro que deu na inserção daquela linha seria jogado para esse arquivo. No log file eu não quero gerar log dessa criação dessa tabela. Os campos meus dentro desse meu arquivo são terminados por vírgula, e aí está o detalhe, eu tenho que estar colocando o quê? O meu fname e o meu lname dentro do meu arquivo, como é o Oracle Loader, eu estou falando que ele vem do ambiente externo esses dados. Vai ser importado para dentro. Quer dizer, vai ser importado. Eu tenho um arquivinho .dat no meu servidor, cheio de dados. Eu estou criando uma tabela para olhar esse arquivinho. Ok? Não vai ter nada em disco, nada em memória. Certo? Dentro desse meu arquivinho aqui, que está com location.data, olha só. Vamos ver todos esses parâmetros aqui. Dentro desse meu arquivinho, o meu fname, eu estou atribuindo que ele está na posição de 1 a 20. Então, nós vamos ter que fazer aquele escalonamento de espaçamento dos campos. Ok? E esse é o arquivo. Estou usando o paralelo 5, quer dizer, se tiver recurso de 5, o processador vai ser usado 5. Reject limit 200. Se eu tiver 200 linhas no bad file, ele já aborta essa importação. Então, se eu tiver esse arquivinho env.dat lá dentro do meu servidorzinho com os dados e fizer todo esse ajustezinho aqui de espaçamento e o tamanho dele, quando eu der um select na minha old emp, eu vou ver esse arquivo aqui. Lembrando que eu não posso dar insert, update e delete nessa tabela. É somente com selects. Ok? Tabelas externas usando o datapump. Se eu fizer minha tabela externa dessa maneira, ó, create emp externa, employee ID, first name, last name, organização externa, do tipo Oracle Datapump. Datapump é estou exportando dados. Para dentro de um diretório padrão, a localização desses meus arquivos estão aqui, é emp1.esp, emp2.esp, paralelo ao que? Não estou usando o recurso de paralelismo, vindo desse select aqui, quer dizer, eu estou jogando o resultado desse meu select para dentro desse arquivo aqui, o emp1 também com o emp2, vai ter dois arquivos, e quando eu der um select nessa minha tabela aqui, eu vou estar vendo o conteúdo desses meus dois arquivos. É uma maneira de você poder até fazer backup, alguma validação dos seus dados. Okay? Lembrando que Oracle Datapump e SQL Loader eu trabalho bastante no modo de administração de banco de dados. Ok? Então, pessoal, está finalizado aí essa parte do treinamento. Dizem que é um capítulo bem extenso. Passos para o estudo. Assistir a videoaula somente 2 vezes. Assistir a videoaula agora fazendo os scripts. Acessar a pasta exercício e ver o que vocês conseguem fazer. Não vai ter coisas muito relacionadas ao Datapump. E fazer esses exercícios abaixo, que é o foco para você tentar passar no exame. Eu caprichei bastante nesses exercícios. Quando eu coloquei, eu fiz mais ou menos 19 exercícios. Ok? Então, para vocês fazerem aí, lembrando, quem quiser corretamente mandar no e-mail eles corretamente feitos, vai estar um prêmio. Ok? Então, abraços e bons estudos aí, pessoal.